amigo, querido ouvinte da Palavra de Deus, para meditar em mais um texto sagrado, o qual Deus nos coloca aqui em missão de explanar um texto tão abençoado, no livro de Gênesis, capítulo 28, nós vamos ler alguns versículos, E eu quero aqui louvar a Deus pelo privilégio de estar na santa presença dEle, fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho, que é o mais importante. Existem momentos na vida da gente que as lutas elas são tão grandes que atacam de tal forma a nossa mente, o nosso sentimento, que nos deixa abalados. Mas quando nós temos um propósito, temos um sonho, um desejo, as lutas elas só servem de escadas para chegarmos mais alto. Amém? Então quero louvar a Deus por esse momento, pelo privilégio de estar aqui agora comunicando a palavra de Deus, que é o mais importante. Bom, quero agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado nessa caminhada, todos os irmãos que têm participado pela Rádio Palmeiras FM aqui em São Gonçalo, Glórias a Deus por todos os irmãos que têm nos ajudado nessa trajetória e também os amados e queridos amigos que têm nos ajudado também no canal do YouTube, compartilhando, curtindo, Glória a Deus, tá? Então vamos aqui entrar na palavra de Deus. Capítulo 28, a partir do verso 18, diz sobre a coluna em Betel. Diz assim a palavra de Deus: Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar, Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. A Bíblia vai dizer que após Jacó receber a bênção de seu pai, a ira do seu irmão, se levanta contra a vida de Jacó, porque Jacó havia procedido de forma sorrateira, porque a bênção era para ser dada ao seu irmão Esaú. Porém, a Bíblia vai dizer que o irmão de Jacó, ele vai vender a sua primogenitura por uma questão de ansiedade, de fome. Segundo a Bíblia vai dizer que quando Jacó estava cozinhando uma lentilha, o seu irmão Esaú, sente o cheiro e estava com fome, e ali ele simplesmente desfaz-se da sua primogenitura, como se fosse algo entre irmãos, Ele achou que aquilo não passasse de uma mera conversa entre irmãos, que aquilo ali ficaria por aquilo mesmo. Mas Jacó sabia da importância da bênção do seu pai. E é interessante que a mãe de Jacó vai tomar ali uma postura de favorecer a Jacó, e Jacó então recebe a bênção de seu pai. Porém,
a bênção que estava sobre Jacó era imensuravelmente grande, mas a bênção que o pai dá para Esaú é uma bênção dura. E interessante que isso vai acender a ira de Esaú. E Esaú intenta matar a Jacó. Só que as adversidades da vida, elas muitas das vezes nos servem para corrigir coisas do passado, coisas que ficaram para trás. Diz a Bíblia que Jacó, depois de ter caminhado, durante um percurso, ele vai descansar em um lugar chamado outrora Luz, e agora vai se chamar Betel, porque Jacó tem uma visão, e a visão que ele vê é uma escada que se coloca do chão até o céu. E é interessante que quando ele tem este contato com Deus, as coisas começam a mudar na sua mente, a mudar no seu coração. Aquele que era tido como enganador, agora será quem dará a origem a uma nação que é escolhida por Deus para serem verdadeiros adoradores, para serem aqueles que levariam o nome do Senhor adiante. E aqueles que de fato eram um povo escolhido por Deus para poder nos trazer a promessa à tona, que é Cristo Jesus. Porque é da linhagem de Abraão que vai vir Jesus, ao qual a Bíblia diz que seriam benditas todas as famílias da terra. E eu quero aqui expressar algo, porque as lutas, elas servem justamente para que possamos refletir sobre coisas que acontecem e coisas que aconteceram. E a Bíblia vai dizer que Jacó, mesmo em terra longínqua, o seu coração arde o desejo de haver um concerto, de haver, aleluia, um encontro entre ele e seu irmão. E é interessante que há necessidade de que eles se retratem, há necessidade de que haja paz entre eles. Diz a Bíblia que Deus vai proporcionar um momento ideal, um momento certo para que isso ocorra. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele vai se encontrar com seu irmão, temendo por sua vida, mas diz a Bíblia que eles se encontram em paz, e Deus ali manifesta a sua glória na vida de Jacó, e também abençoa a vida de Esaú, porque é importante que haja comunhão, que haja, aleluia, fraternidade, que haja, aleluia, harmonia entre irmãos. E a Bíblia vai dizer que ali agora Deus manifesta através de Jacó uma grande vitória. Talvez a adversidade que você está passando neste momento, talvez a luta que você está enfrentando neste momento, aleluia, seja para que Deus venha completar, aleluia, esta grande obra na tua vida. Jacó, mesmo tendo errado, Jacó mesmo tendo trapaceado, aleluia, o coração dele desejava, aleluia, fazer a coisa correta, e quando ele tem a oportunidade, ele se conserta, ele vai se redimir. E nesta noite Deus diz para mim e para você que há necessidade de olharmos para trás e nos acertarmos da maneira que pudermos, para que tenhamos uma vida tranquila e a nossa mente esteja em paz. Porque é muito difícil, irmão. Tem gente que vive a vida toda com amargura, com sentimento de culpa, com ódio, não consegue perdoar, não consegue olhar para além do problema. E eu tenho certeza que assim
como Jacó. Existem pessoas que passaram por momentos difíceis, que tomaram decisões e atitudes que vieram a trazer alguma angústia ou algum sofrimento a alguém, ou a um parente, a um irmão, ou a mãe, ao pai. Mas nesta noite Deus te chama para voltar e ter um conserto, para que haja transformação de vida, para que haja harmonia, para que haja, aleluia, paz em teu coração. É bom, irmão, que haja comunhão entre os irmãos. É importantíssimo que haja conserto. Talvez nesta noite Deus esteja falando comigo e contigo, aleluia, que é necessário voltar atrás e se consertar e se redimir e buscar a direção do Espírito para que as coisas possam ser diferentes. Há um texto muito importante na Bíblia que muitos pregadores se esqueceram, muitas igrejas não falam, muitos pastores não comunicam. Não sei se por uma questão de falta de observação ou simplesmente porque para eles não é interessante. Que diz assim: se tu fores, aleluia, ofertar ao Senhor teu Deus, e daí te lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta e vai reconciliar-te com ele primeiro. Ah, meu querido, eu sei que é difícil, muitas das vezes não tem como, mas quando não tem como, você busca de Deus uma direção. Mas é tão importante que você possa se retratar com seus irmãos. É tão importante que você possa se retratar com aquele que tu feriu, com aquele que você deixou uma margem, ou até mesmo aquele que te prejudicou e você ainda não conseguiu perdoar. Ei, é necessário haver o conserto, é necessário haver, aleluia, refazer a aliança, assim melhor dizendo. Porque não dá, irmão, para viver uma vida dupla na presença de Deus. Ou é ou não é. Ou tem ou não tem. Ou faz ou não faz. Precisamos olhar para o momento e entender que Deus está nos chamando para o conserto, para o momento de refazer os passos e consertar aquilo que ficou para trás. Não é difícil saber que muitos hoje que estão na igreja, falando do amor de Deus, pregando o amor de Deus, às vezes falta o amor. Infelizmente sabemos que muitos que têm pregado em cima dos altares, às vezes estão deixando margens para trás. E muitos não querem se consertar, e outros simplesmente fazem de conta que nada existe. Mas eu não posso rasgar esse texto da Bíblia, que diz que se eu vou ofertar ao Senhor, e ali eu lembro que eu tenho algo contra alguém, ou alguém tem algo contra mim, eu tenho que deixar ali a minha oferta e ir me reconciliar. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho absolutamente a certeza de que nesta noite Deus está dizendo para muitas pessoas: é necessário haver conserto, é necessário, aleluia, haver uma mudança de atitude, é necessário voltar e refazer os passos para começar do zero, puro, limpo de mente e de coração. Talvez nesta noite Deus esteja falando conosco porque quer nos dar uma grande vitória. Talvez aquela porta que não se abre é porque você ainda não deixou, aleluia, a cura chegar na tua alma. Talvez aquela bênção que Deus te prometeu ainda não chegou porque falta conserto, falta mudança, falta atitude. Ninguém é perfeito, eu sei. Ninguém é bom o suficiente, eu sei. Ninguém tem a palavra Minerva,
Aqui na terra não. Sabemos que precisamos às vezes parar e refletir, analisar e reconhecer quando erramos e reconhecer quando o outro está com a razão. Como é difícil às vezes nós cedermos ao nosso próprio eu. Como é difícil abrirmos, a nossa intimidade e confessar que estamos errados. É difícil, mas é importante. Existem coisas na sua vida, como na minha, que não tem como você chegar até alguém e se retratar por algo do passado. Quem já viveu no mundo, tanto do tráfico quanto de coisas assim nessa área, sabe quanto é difícil? Tem coisas que não tem como se retratar, mas tem coisas que dá. Talvez você ofendeu, talvez você magoou, talvez você entristeceu, talvez você abandonou, talvez você não agiu correto. E nesta noite é a noite que Deus te chama para o conserto. Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar a nossa situação, e o mais importante, Ele quer nos levar para o céu. Jacó conseguiu entender que para que ele pudesse seguir adiante, precisava haver um conserto. Jacó não precisava voltar, mas ele viu que tinha necessidade espiritual e sentimental, emocional, de voltar lá, dar um abraço no seu irmão e dizer: me perdoa. Às vezes é importante refazer os passos. Talvez alguém te magoou, te entristeceu, e se for possível, se acerte com ele, se acerte com ela. Busque a paz, busque algo de Deus nesse momento, para que você possa seguir adiante, e que Deus de fato possa te fazer uma grande nação, que Deus de fato possa fazer de você um homem e uma mulher de Deus de verdade. Se falta algo aí, irmão, a hora é essa. Eu sei que a palavra desta noite é uma palavra um pouco complicada, mas para quem quer ir para o céu, para quem quer buscar a vida espiritual de fato com Deus, é necessário. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia diz que não tem maior amor do que este: alguém dar a vida por amor dos seus amigos. Quanto mais pedir perdão. Eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado, ouvindo as mensagens, compartilhando as mensagens. Eu quero te dizer, Deus é contigo. E se você sente de Deus que precisa pedir perdão a alguém, ou se você sabe que tem alguém que tem algo contra ti, vai até ele, quebra o gelo. Jacó quebrou, sabia que o irmão dele tinha algo contra ele, e mesmo temendo por sua vida, foi lá e disse: me perdoe, porque eu quero seguir adiante. Eu deixo essa palavra no teu coração, e que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, e que te dê a vitória é sua, pelo sangue de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, e que o Senhor possa falar mais ao teu coração.